Fala galera, tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade aqui ao nosso projeto Informática em 30 minutos. Hoje a gente vai ver Microsoft Excel. Claro, é bastante coisa para a gente ver em 30 minutos, mas a ideia do projeto aqui é justamente a gente trabalhar com aquilo que são os principais recursos e as principais informações. Então bora lá, vamos dar início aí. Sobre o Microsoft Excel 365, o que nós temos aqui para ver sobre esse software, né? No caso, sobre o 365. Então, aplicativo para a criação de planilhas eletrônicas, ele é de código fechado e ele não é gratuito, ele é pago. Tudo que for da Microsoft eu vou precisar pagar. Tudo que for da Microsoft preciso pagar. E dentre todas as versões que são cobradas em concurso, a que a gente vai falar é sobre a 365, que é a última versão. O nome do arquivo do Excel chama-se pasta de trabalho. E a gente tem aqui, dentro das pastas de trabalho, as planilhas. Então, pasta de trabalho é o nome do arquivo, planilha a unidade dentro do arquivo. E aí, depois a gente vai ver que dentro da planilha a gente tem as células. A gente tem, então, a extensão padrão do Office 365 como .xlsx e a gente tem, com esse novo padrão de tipo de arquivo, um número maior de colunas e um número maior de linhas também. Aí outros arquivos que a gente pode trabalhar aqui dentro do Excel. A gente pode trabalhar com arquivos em PDF. Eu só não consigo abrir arquivos em PDF. Aqui eu só consigo salvar em PDF. Então lembrar que Microsoft Word 365 eu consigo sim abrir arquivos em PDF, mas no Excel eu consigo apenas salvar em PDF. E temos o arquivo com extensão .csv, que é aquele arquivo de caractere separado por vírgula, quando eu tenho um texto e eu quero transformar esse texto em uma planilha. Aí, então, eu tenho o arquivo do tipo CSV. Lembrar que no Brasil a gente tem aí como um caractere separador mais padronizado o ponto e vírgula, porque a vírgula que separa o inteiro de decimal. Mas se na tua prova aparecer vírgula, se todos eles tiverem vírgula, beleza, tá tudo certo, tá? Então aqui eu tenho o caractere separado por vírgula. Quando ele é importado para dentro do Excel, aquilo que é o caractere separador, que seria o ponto e vírgula no caso, ou a vírgula, ele vai então fazer a ruptura de colunas, né? Então, se eu tiver ali, por exemplo, dois dados, nome, ponto e vírgula, idade, ele vai colocar o nome na coluna A e a idade na coluna B. Outras nomenclaturas aqui sobre o Excel. Então, a pasta de trabalho é o arquivo e a planilha é o conteúdo dessa pasta de trabalho. As minhas colunas, elas são todas nomeadas com letras e as minhas linhas são todas nomeadas com linhas. E aí, ou melhor, e as minhas linhas são nomeadas com números e as minhas colunas por letras. E aí a gente tem aqui a concatenação não, a junção de uma coluna com uma linha, que é a menor unidade do Excel, que é a célula. E aí a gente tem, então, essa célula sempre referenciada da seguinte forma, coluna, linha. Ou seja, eu posso referenciar como B3. Nunca posso ter referência 3B. E no Excel 365, todas as planilhas vêm por padrão com todos os arquivos, todas as pastas de trabalho vêm com uma planilha em branco. Quais são os tipos de dados que a gente tem no Excel? Basicamente, a gente tem todas as células, quando eu abro um arquivo do Excel, elas vêm tipificadas como geral. E aí eu posso, então, lá na guia página inicial, ir tipificando como número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem e texto. Tá? Então, esses são os meus tipos de dados. Lembrar que quando eu coloco alguma célula como tipo porcentagem, existe ali implícito nesse sinal uma operação aritmética. Eu vou pegar o valor e vou dividir por 100. Então, por exemplo, se eu tiver um valor 20%, eu vou pegar o 20 e dividir por 100, resulta em 0,2. Então, quando eu vou de porcentagem para número, eu vou dividindo por 100.
Aí, se eu tiver um valor numérico numa célula e apontar essa célula como tipo porcentagem, ele vai multiplicar por 100 e vai adicionar o símbolo de porcentagem logo à sua direita. Os operadores, a gente tem uma ordem dos precedentes, que aqui não tem nada a ver com a informática, que é a ordem dos precedentes da matemática. Quem vem primeiro? Então, primeiro eu vou fazer os intervalos, eu vou olhar os intervalos, né, se 2 pontos ou ponto e vírgula, daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. Eu vou ver se tem algum número negativo. Depois eu passo para a porcentagem. Potenciação, lembrar que quando a gente trabalha com potência, a gente tem ali, ó, lembra, potência. A palavra potência tem o circunflexo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer 3 ao quadrado, no Excel eu vou fazer 3, circunflexo 2. Então, todas as fórmulas no Excel, elas são na horizontal. Eu não tenho nada verticalizado. Aí depois eu tenho ali multiplicação e divisão, adição e subtração, e a concatenação mais para frente a gente vai ver. Depois eu tenho os operadores de comparação. Então, olha só, se a nota for maior do que 7, esse aluno está aprovado, senão ele está reprovado. Se o aluno tirou nota 7, eu vou perguntar para a condição. 7 é maior do que 7? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Então, está reprovado. Então, presta atenção no seguinte, quando a gente tem uma condição, nota maior do que 7, e eu troco esse argumento nota pela nota específica do aluno, o valor que está como condicionante vai apontar ali sempre como falso. Então, por exemplo, nota maior do que 7. Se o aluno tirou 7, 7 é maior do que 7? Falso. 7 não é maior do que 7, então ele está reprovado. Então, para ele ser aprovado, nesse caso, ele tem que tirar pelo menos 1/10 acima do 7. 7,1 é maior do que 7? Verdadeiro. Aí ele vai ser aprovado. Lembrar que o símbolo de diferente que a gente está acostumado não existe no Excel. Vai ser o símbolo de menor contraposto ao símbolo de maior. E os intervalos? Cuidado muito com os intervalos, porque se modificar apenas um caractere, já modifica completamente quem está nessa função. Então, eu tenho intervalo de 2 pontos, que pode ser utilizado o Shift. Eu clico na primeira célula, seguro o Shift e clico na última que eu quero. Ou então, se eu quiser fazer o intervalo intercalado, eu clico na primeira célula, seguro o Ctrl, clico na segunda, clico na terceira, clico na quarta. Então, quando a gente tem o intervalo de 2 pontos, eu vou ler assim, ó, de até. Então, por exemplo, A1, 2 pontos, B7. É de A1 até B7. Quando eu tenho aqui o ponto E, vírgula, eu vou ler o E. Então, A1, ponto e vírgula, B3, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, B6. Então, eu tenho A1, EB3, EB5, EA5, perdão, EB6. Ok? Então, cuidado com esses intervalos. É a primeira coisa que tu precisas olhar quando tu trabalha com as funções lá no dia da tua prova. Tu vai olhar primeiro para o intervalo. Alça de preenchimento. Então, como nós temos aí, como nós trabalhamos com a nossa referência coluna-linha, quando eu puxo a alça de preenchimento para baixo, eu ando em linhas de forma positiva. Quando eu puxo a alça de preenchimento para cima, eu ando em linhas de forma negativa. Quando eu puxo a alça de preenchimento para a lateral direita, eu ando em colunas de forma positiva. Quando eu puxo para a lateral esquerda, eu ando em colunas de forma negativa. Então, essa é a regra da alça de preenchimento. A alça de preenchimento é aquele quadradinho que tem no canto inferior direito da célula. Então, se eu puxo para baixo, eu vou incrementar lá nas minhas referências de fórmula mais linha. Se eu puxo a alça de preenchimento para cima, eu decremento, né? Eu tiro linhas. Então, um exemplo, se eu tenho a função lá C2 vezes B2 e puxo a alça de preenchimento para baixo, o que é 2 vira 3, o que é 3 vira 4, o que é 4 vira 5. E o que é 5 vira 6. Se eu começasse de baixo para cima, C6 vezes B6, quando eu puxasse a alça de preenchimento para cima, eu viraria C5, B5, C4, B4, C3, B3, C2, B2.
O mesmo vai acontecer quando eu puxar a alça de preenchimento para as laterais, só que agora, ao invés de eu incrementar ou decrementar linhas, eu vou agora incrementar ou decrementar colunas. E se, ao invés de eu utilizar a alça de preenchimento, eu copiar uma célula que tem uma função e colar ela em um outro local? Aí eu preciso fazer aquele esquema de aonde eu estava e para onde eu fui. Então, se eu estava em D2 e lá em D2 tinha uma função que envolvia, por exemplo, C2, B2, se eu copiar de D2 para D5, olha só, de D2 para D5, eu não ando colunas, porque eu estava na coluna D. Eu vou andar com as minhas referências 3 linhas de forma positiva. Então, se em D2 tinha C2 vezes B2, em D5 eu vou ter C5 vezes B5. E se eu copiar de B6 para D6, olha o que vai acontecer. Se eu copiar uma função de B6 para D6, quantas colunas eu andei? B, C, D. Andei 2 colunas. De 6 para 6 eu não andei nenhuma linha. Então, eu vou incrementar na minha função mais 2 colunas. Então, se eu copiar e colar, por exemplo, de C4 para F9, olha só a diferença que já acontece, né? Se eu copiar de C4 para F9, C, D, E, F, eu ando 3 colunas com as minhas referências. Da linha 4 para a linha 9, eu ando 5 linhas com as minhas referências. Então, eu já tenho aí um salto maior entre colunas e linhas. O que é comum de as bancas trazerem para a gente? Se a função está em C4, é comum que a banca traga para a gente uma coluna e uma linha. Então, de C4 para D5. Então, eu ando uma coluna e ando também uma linha. Se eu continuar aqui no Ctrl+C, Ctrl+V, e ao invés de usar copiar e colar, eu utilizar aqui recortar e colar. Se eu usar aqui o recortar e colar, aí eu não tenho mais a função de origem para poder me basear nessa ideia de dar linhas e colunas. Aí eu elimino a minha origem e levo para o destino exatamente como era na origem. Então, se eu recortar uma função que tem lá o intervalo E1 até E5, eu posso colar em qualquer lugar do Excel que vai continuar a ser E1 até E5. Agora, a referência absoluta. A referência absoluta, a gente vai lembrar daquele caracterzinho que é o cifrão. O cifrão ele vai servir como se fosse uma âncora. Quando eu puxar a alça de preenchimento para baixo, eu vou andar em linhas. E aí, se eu tiver, por exemplo, fazendo aquela ideia de converter um valor em dólar, a minha cotação do dólar está apenas em C7. E aí, quando eu puxo a alça de preenchimento para baixo, vai virar C8, C9, C10. E não tem nada em C8, C9, C10. Aí vai aparecer para mim um erro de divisão por 0. Então, eu preciso travar ali a linha 7, que é onde está a cotação do dólar. Eu coloco um cifrão na frente do 7 e quando eu puxar a alça de preenchimento para baixo, aquele valor fica absoluto, ele não vai mudar. Eu posso também travar uma coluna? Pode travar uma coluna. Então, se eu quiser alterar com a alça de preenchimento puxando para as laterais, e eu quero travar uma das colunas, eu posso fazer isso sim, colocando um cifrão na frente ali daquela coluna, certo? Por que eu travo só coluna às vezes? Porque eu não saio daquela linha, eu permaneço naquela linha. E aí, então, eu quero travar apenas aquela coluna. E aí, então, eu coloco o cifrão na frente da coluna. Aí eu tenho 3 tipos de referência. Vamos lembrar, eu tenho aqui a referência relativa, onde todos os valores estão soltos. Vou usar aqui como exemplo a célula B2. Então, eu tenho B2 livre de qualquer tipo de trava. Aí eu tenho a referência mista, onde eu posso ter apenas a coluna travada. Aí eu vou ter cifrão B2.
eu tenho a referência mista apenas da linha travada, aí eu vou ter B cifrão 2, quer dizer que quando eu coloco o cifrão na frente do B e deixo o 2 sem cifrão, eu travei apenas o B. Se eu coloquei o cifrão apenas na frente do 2 e deixei o B livre, quer dizer então que só o 2 está travado. E existe a referência absoluta, onde eu tenho a trava em ambos, tanto na coluna quanto também lá na minha linha. Então, aí a gente finaliza a parte de referências, né? E agora a gente vai entrar, então, em fórmulas e funções. Das fórmulas e funções, as básicas, soma, média, máxima e mínimo, tem que estar na veia. Vai somar aquilo que está dentro dos parênteses, vai fazer a média daquilo que está dentro dos parênteses, o máximo daquilo que está dentro dos parênteses e também o mínimo daquilo que está dentro dos parênteses. Vamos ver aí cada uma delas, né? Concatenação. Concatenação eu posso fazer utilizando o símbolo de E comercial, ou então eu posso fazer usando a função concatenar ou a função concat. A diferença da função concat para concatenar é que concat permite utilizar intervalo de 2 pontos. Concatenar não permite. Concatenar permite apenas ponto e vírgula. E aí, quando eu quero concatenar, eu quero juntar o valor de 2 ou mais células. Por exemplo, eu abro a função com símbolo de igual, clico em A1, digito o E comercial e clico em B1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da célula 1 e vai juntar com o valor da célula B1. O mesmo poderia ser feito aqui com a função concatenar. Então, eu chamo a função concatenar, abro parênteses, clico em A1, seguro o Ctrl, clico em B1. Aí ele vai concatenar A1 e B1. Na função concat, eu também posso fazer a mesma coisa. Eu abro a função concat, abro os parênteses, clico em A1, seguro o Ctrl e clico em B1. A diferença é que concat permite eu segurar o Shift. A1, seguro o Shift, clica em B1. Então eu tenho na concatenar somente intervalos de ponto e vírgula. Na concat eu tenho de ponto e vírgula e também de 2 pontos. Se eu quiser somar um intervalo de células e no meio desse intervalo tem um texto, vai aparecer um erro para mim? Não. Usando a função soma, ele vai identificar que aquilo é um texto e vai descartar. É como se não tivesse valor ali. Professor, mesmo que eu queira somar um valor numérico e um valor textual, por exemplo, eu quero fazer a soma de 3 e Brasil, não vai dar erro? Não. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer aqui, né, 3e Brasil, tá? 3e Brasil, ele vai eliminar aqui a ideia do Brasil. E se eu quiser, eu também posso usar o intervalo de ponto e vírgula para fazer a soma. Eu quero somar 3 e 6, tá? 3 e 9, daí ele vai dar o valor aí de 12. Então, eu posso fazer tanto com intervalo de 2 pontos, quanto com intervalo de ponto e vírgula. O que faz a função média? A função média, ela vai internamente somar todos os valores e dividir pelo número de valores que somou. Então, eu tenho aqui, por exemplo, média de A1 até A4. Obrigatoriamente vai somar 4 valores? Nem sempre. Se no meio do caminho tiver um texto, ele vai ignorar. Então, aquele que não soma, não divide. Se dentro dos 4 valores, um deles é textual, eu somo tudo e divido por 3. E se no meio do caminho tiver uma célula em branco, o que eu vou fazer? Eu vou considerar para dividir apenas aqueles que somaram também. Então, em ambos os casos, eu tinha apenas valores numéricos e texto ou célula vazia. Eu ignoro o texto, ignoro célula vazia. Agora, se a célula não está vazia, se ela está com o número 0, aí o 0 entra na soma. Quem soma vai também dividir. Função máximo vai extrair daquilo que está nos parênteses. Essas pausas é para tomar água só, né? Dentro dos parênteses, eu tenho ali alguma informação.
e aí então eu tiro o máximo valor de dentro daquela informação. Por exemplo, se eu tenho uma informação com intervalo de 2 pontos, DA1 até A6, eu vou lá e resgato o máximo valor dentro desse intervalo. E se eu tenho o mínimo? Aí eu faço o inverso. Eu pego o mínimo valor dentro daquele intervalo. E se eu tenho o máximo de um intervalo com números, por exemplo, aí eu vou tirar o máximo valor daquele intervalo e vou com o que restou, que seria o máximo valor do intervalo com os números. Exemplo aqui, restou para mim máximo de C1 até C6, deu 9. Aí tem máximo de 9, 6, 8 e 12. Eu inseri esses valores na mão. Ficou para quem está só ouvindo, máximo de C1 até C6, E, 6, E, 8, E, 12. Então, o máximo de C1 até C6 ficou 9. Aí, qual ficou o máximo de 9, 6, 8 e 12? O 12. A mesma coisa vai acontecer com o mínimo. Se eu tiver um mínimo valor com intervalo e número, eu devo considerar aquele número também dentro do intervalo. Já a função maior vai ter ao final um argumento diferenciado, que seria o enésimo. Então, qual é o enésimo maior dentro desse intervalo? Aqui eu tenho a função escrita assim, ó, igual a maior de A1 até A6, ponto e vírgula 2. Então, eu quero saber qual é o maior valor, o segundo maior valor dentro de A1 até A6. Então, eu vou olhar para o intervalo, retiro lá o primeiro maior e o resultado, então, vai ser aqui o segundo maior. Então, eu vou ter que ir indo, olhando, né, nesse enésimo. Eu tenho o primeiro maior e o segundo maior. E se eu tiver, por exemplo, empate, se eu tiver dois números 7 ali, eu contabilizo? Claro que contabiliza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou indo atrás até encontrar aquele valor que eu quero. Qual dos dois valores 7? Eu não sei. Mas eu sei que vai dar ali o número 7. Por quê? Porque o primeiro maior aqui no exemplo que eu estou em tela é 9, o segundo 8, o terceiro 7 e o quarto 7. Então, eu tenho dois números 7. Eu contabilizo eles no enésimo. O que eu não posso utilizar lá no último argumento da função maior e nem da função menor? Eu não posso utilizar um número maior do que a quantidade de valores para elencar. Então, por exemplo, né, se eu colocar aqui numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 números, uma sequência de 6 números, eu pedir o sétimo maior. Não existe. Zerésimo não existe. Enésimo menos, negativo, não existe um menos 1 maior. O mesmo vai acontecer com o menor. Mesma coisa, certo? Então, eu tenho aqui a ideia de um primeiro menor, eu tenho a ideia de um quarto menor, e eu tenho a ideia, então, ali do número acima do valor do que eu posso, e o zerésimo ou negativo menor. Outra coisa que eu não posso fazer com as funções maiores e menores. A função maior e menor, ela me obriga a ter um intervalo de 2 pontos, perdão. É obrigado o intervalo de 2 pontos, e logo depois do intervalo, o ponto e vírgula vem o enésimo. Então, a forma de escrita da função maior e menor, ela deve de ser seguida, essa sintaxe. Então, primeiro vem intervalo, ponto e vírgula, o enésimo. Eu não posso usar ponto e vírgula como intervalo nessas funções. Aí eu tenho 3 funções de contagem. A função conte.num, que dentro de um intervalo vai contar quantos valores são de argumento numérico, e para o Excel tudo aquilo que não é texto é número. Aí depois eu tenho dentro de um intervalo contabilizar quantas células possuem valor. Então a primeira é conte.num, a segunda agora é conte.valores. Aí ela vai olhar para o intervalo que foi solicitado e vai pedir para contar quantas células possuem valor. E existe a função chamada contar ponto vazio.
contar ponto vazio, vai olhar para o intervalo e vai ver quantas células estão vazias. Função C. A primeira coisa que eu quero que sempre vocês lembrem é a função C, ela é escrita assim, ó. Vamos relembrar, né? Se cair, vou fazer. Por quê? Para te dar coragem e também para tu lembrar que o primeiro bloco, e tudo é dividido, os blocos eles são divididos em ponto e vírgula. O primeiro bloco C de condição, o segundo bloco V de verdadeiro e o terceiro bloco F de falso. Então, eu crio uma condição, dou uma resposta verdadeira para essa condição e uma resposta falsa para essa condição. Então, quando a gente coloca isso dentro do Excel, a gente consegue enxergar ali a condição e vai perguntar para a condição, olha, esse valor que eu estou procurando é daí maior ou menor, enfim, diferente, igual. Aqui no exemplo que eu estou trazendo, eu vou perguntar para a condição seguinte, 6,8 é menor do que 7, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Então, esse cara está reprovado. 6,8 é menor do que 7. 7,4 é menor do que 7, falso, então ele está aprovado, tá? Então, a gente tem essa forma de escrita da função C. Se cair, vou fazer. Primeiro eu faço a condição, depois eu tenho a resposta verdadeira e a resposta falsa. Função conte.C. A função conte.C vai contar se, dentro de um intervalo, tiverem células que apontam com aquela condição de forma verdadeira. Então, eu vou olhar para o intervalo que foi solicitado e vou olhar para aquilo que foi condicionado. E aí eu vou contar aqui quantos valores eram iguais àquela condição. Já no caso da função soma C, eu tenho aqui uma função mais complexa no sentido da sua escrita. Então, primeiro eu vou ter uma condição, exatamente como era na conte.c, eu vou ter uma condição. Aí, eu vou resgatar dessa condição aqueles valores que são verdadeiros. E aí, na mesma linha, não importa se para a esquerda ou para a direita, eu vou resgatar o que eu quero somar. Então, eu resgatei aquilo que a condição me trouxe, e aí depois eu pego os valores que eu vou utilizar para a soma. Ponto. Simples assim. Função PROC-V e função PROC-H. Lembrar sempre que a função PROC-V procura na vertical e o resultado está na horizontal. Então, eu vou procurar na vertical e o resultado está na horizontal. Já o PROC-H procura na horizontal e o resultado está na vertical. Então, eu vou procurar na horizontal e o resultado está na mesma coluna. Muito cuidado, porque PROC-V e PROC-H costumam aparecer em prova falando sobre essa ideia de coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha. Então, PROC-V vai procurar em uma coluna, resultado na mesma linha. PROC-H procura numa linha, resultado na mesma coluna. E aí, a gente tem a função PROC-X. A função PROC-X é a mais nova de todas e a gente precisa lembrar que ela vai substituir uma função só, ela substitui tanto o PROC-V quanto o PROC-H. Então, o PROC-X vai procurar algo dentro de algum intervalo. Então, designa o intervalo e faz essa busca. Quando encontrar aquilo que eu quero, ele vai trazer o resultado na mesma linha. Então, aqui ele funciona muito similar ao PROC-V ou PROC-H. Só que o PROC-V, ele vai procurar na vertical e o resultado sempre à direita na mesma linha, nunca à esquerda. O PROC-H vai procurar na mesma linha e o resultado sempre abaixo, nunca acima. O PROC-X já não. O PROC-X pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo ou de baixo para cima.
certo? E aí ela tem ainda uma forma, a função proc(x), ela tem um bloco de tratamento do resultado com erro. Então, ao invés de aparecer um erro, vai aparecer uma frase que eu escrevo. E temos as funções aninhadas. Das funções aninhadas, eu tenho a ideia de uma função dentro de uma outra função. Então, se, por exemplo, eu tiver a média de duas somas, primeiro eu resolvo uma das somas, depois eu resolvo a outra soma, e daí, dessa soma, eu faço a média. O que é a média? É a divisão dos valores que foram somados. Então, se eu tenho a média de duas somas, dentro dos parênteses, ao invés de eu ter um intervalo, eu tenho a soma de um intervalo e a soma de outro intervalo. E aí, então, eu vou fazer primeiro a soma dos dois intervalos e depois eu tiro a média desses dois intervalos. A média desses dois intervalos, então, seria aí a ideia de somar os dois valores e dividir por 2. E se eu tiver funções e fórmulas, eu vou fazer aqui a fórmula, que seria multiplicação, adição, subtração, divisão e por aí vai. E aí depois eu faço a função. Então, por exemplo, a soma de 5 vezes 10. Quanto que é 5 vezes 10? 50. Beleza, sobrou dentro dos parênteses 50. A soma de 50 com ninguém, o próprio 50. E aí a gente encerra, então, por aqui a nossa aulinha aqui de revisão do Excel. Então, galera, para vocês aí eu deixo as minhas redes sociais aqui. Deixo também ali com o QR Code. Se tu apontar o QR Code, tu consegue chegar ali ao meu site, aos meus cursos e por aí vai. Beleza? Um abraço, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.